Boa noite, irmãos. Para mim é um grande privilégio de estar aqui com vocês. Todo mundo está me escutando bem? Tá bom? Tá. Eu sou super feliz que esse amigo chegou aqui. Como chama o senhor? Rodolfo. Esse cara, esse senhor é o melhor artista em São Gabriel da Cachoeira. Eu não sei se vocês sabem, mas ele é um artista. Ele escreve os nomes das lojas aqui na cidade, mas ele não somente faz isso, ele é artista mesmo. Ele desenhos super lindo da natureza e tudo, coisas. Se você quer que ele desenhe uma foto de vocês, do seu casamento, ele faz. Ele é incrível. Sério. Eu sou muito feliz de ver o face dele aqui hoje à noite. Para mim é um grande privilégio de estar aqui contigo hoje à noite. Estou triste porque não tem tudo a igreja, né? Porque a maioria da igreja, ou alguns da igreja, viajou, né? Lá para o Rio Sana. Para fazer uma conferência, era uma conferência, né? Então, eles estão para chegar agora a esse horário, então, eu não sei quando eles vão chegar, mas, sim, essa igreja me dá muito lembranças boas. Eu conheço essa igreja desde 2017. Gente, já é, então, 7 anos, quase 8 anos, que eu conheci essa igreja. Não acredito, né? Eu era mais lindo, mais jovem. Eu tive cabelo comprido. Você lembra? Eu tive uma trança. Porque quando eu vieram para cá, eu pensava tudo era da selva. Eu pensei que todo mundo vai ser assim, indígenas de selva, com cabelo comprido. E cheguei aqui, o pastor Jacinto não teve cabelo comprido. Então eu era o único, o gringo com cabelo comprido, o resto estava bem raspadinho, tudo. Então assim, irmãos, mas eu conheço essa igreja há tempo, então eu sou super feliz que esteja aqui com vocês essa noite. Hoje à noite, aqueles de vocês que trouxeram a sua Bíblia, pode ir lá para João, Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Antes que eu vou ler, lá no João, capítulo 15, eu quero que você pense nisso. Vocês sabem que existem várias diferentes músicas e frases e pessoas que falaram, ou pregaram, cantaram, né? Que Deus, ou Jesus, eu quero ser suas mãos, né? Você já ouviu isso? Jesus, eu quero ser suas mãos. Ou eu quero representar as tuas mãos, né? Ou eu quero ser os pés de Jesus. Deus, ou Jesus, me dá os teus pés. Jesus, me dá as tuas mãos. Deus, me dá teus olhos, né? Para que eu possa enxergar como o Senhor enxerga, né? Jesus, me dá o teu coração. Me dá teu coração. Então, pensa nesse pensamento um pouquinho, né? Isso é sacrifício, né? Muito bom, é um ato lindo de dizer, né? Deus, eu quero ser tuas mãos, eu quero ser teus pés. Ajuda-me que eu seja isso, que eu seja que eu tenha seu coração, para que eu possa pensar e fazer e andar como aonde vocês andavam, Senhor. Aonde o Senhor, o que vocês fizeram, me ajuda para que eu tenha a mesma atitude como o Senhor. Então pensa nisso. João 15. Eu sou a videira
verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dê fruto, ele o corta. E tudo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes concederá. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembram-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguirão a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tá bom, irmãos? Até aqui eu vou ler por enquanto. E também lá em Mateus 5, vamos lá rapidinho, para Mateus capítulo 5. Versículo 10. Mateus 5, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disseram tudo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Tá bom? Então, a gente sabe que o Jesus Cristo, eles perseguiram, mataram, trataram mal, odiaram o Jesus. A gente acabou de ler. Mas a mesma coisa eles fizeram com os profetas, né? Aqueles que eram antes de nós. E não somente no Antigo Testamento, e não somente no tempo de Cristo Jesus e os apóstolos, até hoje em dia existem pessoas que são perseguidas pela fé, a palavra do Senhor, pelo Evangelho. Existem muitas pessoas ainda que estão sendo perseguidos, né? E aí, mas isso não é algo mal. Jesus disse, será? Ele disse assim, será que se eles me odiaram, eles não vão te odiar também? Claro que eles vão. Se vocês seguem em meu caminho, se você me ama, claro que eles vão te odiar também. Se eles me perseguiram, eles vão te perseguir também. Então, olha, lembra uma coisa, eu te falou no início do culto, do pregação, pensa nessa expressão. Jesus, eu quero ter os teus mãos e os teus pés e o teu coração, a tua mente, pensa como o Senhor, quero os seus olhos e tudo isso. Mas, irmãos, se você falar assim, isso não é alguma coisinha leve, isso é alguma coisa pesada, não é algo fácil, não é algo fácil de ser ou de ter. Algumas pessoas não somente falam, eu quero ter os seus pés, eles dizem, eu quero ser os seus pés, eu quero ser os teus mãos, eu quero ter o teu coração, né? Mas não é fácil de dizer, eu quero ser, ou eu quero ter os teus pés e tuas mãos. Não, é algo pesado. Por que o quê? Por quê? Por quê? Porque os pés do Senhor Jesus foram furados, não com furadeira, não, com pregos, que teve provavelmente o tamanho do meu dedo indicativo. Dedo indicativo, falar isso, né? Um prego bem comprido, provavelmente enferrujado, foram furados os seus pés, os pés do Senhor Jesus. E as mãos também. Os pés e os mãos do Senhor foram furados pelos pregos. Se você quer ser, ou quer ter os mãos e os pés do Senhor Jesus, você tem que saber uma coisa, você vai ser perseguido. Mas, irmãos, tu sabe, infelizmente, hoje em dia, existem muitos crentes que só falam isso. Senhor, eu quero ser. Mas, na realidade, eles procuram o mais confortabilidade do que possível. Porque os mãos do Senhor sempre estavam sujos. Por que sujo? Provavelmente limpo também. Mas ele sujava as suas mãos. Como? Ele estava lavando os pés dos discípulos, né? Tu lembra? As pessoas falaram que ele era uma bêbado. Ele não era bêbado, mas eles falaram que ele era um bêbado. Que ele visitava os pecadores, ele estava na casa dos pecadores. Porque Jesus vieram para salvar aqueles que são perdidos, né? Verdade? Mas ele estava andando como os piores dos piores. Ele teve uma vida em que ele sujava as suas mãos,
Ele andava nos lugares onde hoje em dia dificilmente você veja crentes andar. Irmãos, é importante que a gente nós temos que ser pronto de sujar nossos pés e nossas mãos para alcançar os perdidos, para alcançar os piores dos piores. Se você somente tem uma vida que procura, que busca confortabilidade, onde você pode ser limpo todo o tempo, assim não é os mãos e os pés do Senhor, não. Os mãos e os pés do Senhor vai lá onde pessoas o mais precisam, necessitam. Em Mateus 24, versículo 14, Mateus 24, versículo 14, dizem assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Somente enquanto o evangelho do Senhor seria pregado em todo canto do mundo. Por que o fim ainda nem chegou? Porque o evangelho não foi pregado ainda em todo canto do mundo. Será que deve ser assim? Eu creio que não. Eu creio que não. Porque se os crentes de verdade, pronto para servir, eis-me aqui, Senhor, eu sacrifico toda a minha vida, todos os meus sonhos, todo o meu futuro, Senhor, eu coloco em tuas mãos, estou pronto, Senhor, para servir aonde o Senhor quiser, sujando minhas mãos, sujando meus pés, sendo seus pés, sendo suas mãos, tendo o seu coração, o teu coração, Senhor. Se a gente estava pronto até daquele ponto, eu creio que o mundo já estava alcançado por todo canto. Mas enquanto nós escutamos histórias onde crentes estão sendo perseguidos, matados, sim, até dá encorajamento para nós de seguir um pouquinho mais. Mas também dá um pouquinho de medo. Pensando, gente, estou bem aqui onde está. Aqui na minha casa, mesmo que eu não tenha fogo em todo canto, ainda está bem. Eu tenho a minha rede, eu tenho a minha cama com mosquiteiro e ar-condicionador e um ventiladorzinho. E não estou sofrendo lá numa cadeia. Não está sendo jogado para as piranhas. Não, estou bem ainda aqui. Eu acho que aqui seria bem. Aqui eu vou servir na igreja, fazendo parte do grupo de louvor. Vou servir o Senhor aqui. Isso é fácil. Isso é fácil, irmãos. Mas vocês já realmente, com sinceridade, honestidade diante do Senhor, você já em sua vida ajoelhou, pedindo ao Senhor, sinceramente, pronto para servir aonde Ele te mandar? Senhor, aonde o Senhor quer que eu ia? Aonde será a tua vontade por mim, Senhor? E eu acho que muitos crentes nem têm nem coragem de pedir ao Senhor. Porque eles têm medo que o Senhor pode dizer: China, Afeganistão, Iraque, Rússia, Coreia do Norte. Mas, e os meus parentes aqui? Eu vou sentir muito falta deles. Nós somos paniwas. Nós somos mais próximos. Muito próximos uns aos outros. Paniwas, né? Vocês, maioria aqui é paniwa, não é verdade?
Banil é só uma povo muito próximo. Todo mundo mora no lado do outro aqui. Nós somos muito confortáveis aqui. Não quero para lá, não. Nós temos muito trabalho aqui. São Gabriel da Cachoeira tem muitas pessoas não alcançadas. Mas isso é sua vontade. Irmãos, o que seria a vontade do Senhor? O que seria a vontade do Senhor? Você já chegou em sua vida numa ponto onde vocês já disseram sinceramente, lembra essa palavra, sinceramente, com honestidade, pronto para ir dar e pregar o evangelho do Senhor em qualquer lugar para onde Ele te manda. Você já pediu a Ele, Senhor, para onde? Senhor, para onde? Eis-me aqui. Eu já vi lá em Manaus, eu vi num seminário uma grande placa. Se você entra naquele missão, na hora que você entra nas portões daquele missão, tem esse placa imenso aí que diz assim: se não eu, quem? E se não agora, quando? Você está entendendo? Se não eu, quem? E se não agora, quanto? Irmãos, pessoas estão sendo mortos, perdidos, indo para o inferno por causa de algumas crentes que não obedeceram ao chamado do Senhor. Oswald Chambers, eu não sei como pronuncia em espanhol, em português. Oswald Chambers, eles escreveram uma frase, disseram assim: se o pecador em teu pecado morre e vai ser lançado no inferno por causa da sua própria iniquidade, não vai ser o culpa dele, mas vai ser o culpa dos crentes. Não está escrito na Bíblia, foi Oswald Chambers que disseram, mas ele era homem de Deus. Eu vou repetir: se o pecador em seu pecado morre e vai ser jogado pelo inferno pelos seus próprios iniquidades, não vai ser a culpa dele, mas vai ser a culpa dos crentes. Você está entendendo, irmão? Você não está entendendo? Vai ser a culpa do crente. Por que vai ser a culpa do crente? Porque o crente sabe que existe muitos pecadores em volta de ti. Existe, mas não é a responsabilidade do pecador de buscar o Senhor. E a responsabilidade de crente, se você é crente de verdade, a Bíblia diz lá em Mateus 5, versículo 13, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se alguma pessoa entregar a sua vida a Jesus, tomando responsabilidade para a sua própria alma, e aí você vira crente, naquele momento, enquanto Deus te salvar, Ele te dá sentimento de responsabilidade para alcançar outras pessoas em volta de você. Seus vizinhos em seu bairro, vocês sabem em quais casas moram os crentes. É verdade. A maioria de vocês sabe em seu bairro. E você também sabe em quais casas moram as pessoas que bebem demais. Você sabe pelo aquilo que as pessoas falam na rua. Você sabe qual homem bate a sua mulher. Você sabe qual pessoa é maconheiro. Você sabe qual pessoa é cachaceiro. Nem você sabe isso. Você sabe quem são os pecadores do seu bairro.
Mas será que você, em seu bairro, deve ter uns quantas pessoas? 200, 250 pessoas em seu bairro. Pode ser até 500. Não é muito. Um ano tem 365 dias. Se você vai para uma pessoa por dia em seu bairro, em um ano você vai alcançar todo mundo do seu bairro. Assim, falando com ele sobre o evangelho. É fácil, irmãos. É nossa responsabilidade como crentes de alcançar aqueles que não são alcançados ainda. Começando aqui em Jerusalém, né? Atos 1, versículo disse, primeiramente em Jerusalém, depois em Judeia, depois em Samaria e depois nos fins da terra. Então, Jerusalém é representar aqui em seu bairro, em seu próprio cidade, aqui, primeiramente. Irmãos, é muito lindo se vocês falam, eu quero ser os pés do Senhor. Eu quero ser os mãos do Senhor para servir. Eu quero ter o coração dele. Deixa-me falar sobre o coração do Senhor Jesus. O coração do Senhor Jesus. Quando Jesus foi crucificado, enquanto eles crucificou alguma pessoa, esse peso do seu próprio corpo, você estava pendurado, né, num cruz, pelos pregos, né? E aí, mas esse peso do seu corpo não deixava você conseguir respirar por causa do peso do próprio corpo. Então, o que a pessoa que foi sendo crucificado, o que ele fez? Pelo aquele prego que segurou os pés dele na cruz, ele se apoiava para que ele poderia respirar. Mas depois de um tempo, as pernas deles ficaram cansados e aí ele segurou o ar nos pulmões e eles descansaram as pernas deles e depois de um tempo eles de novo respiraram. E aí vocês sabem que está escrito na Bíblia, os soldados foram para quebrar as pernas das pessoas que foram crucificadas. Por que eles quebraram as pernas das pessoas? Porque se as pernas foram quebradas, você não teve como mais para levantar a si mesmo, para conseguir respirar. Por isso eles quebraram as pernas, enquanto a pessoa que foram crucificadas estava vivo ainda. Mas no caso de Jesus, eles mandaram soldado para furar o Senhor Jesus. Ali como chama? Aqui no abdômen, assim como na costela, né? Embaixo da costela, na verdade. Na pulmão, né? Como uma lança. Mas a história diz, eles fizeram essa coisa, em primeiro lugar, para ver se saiu sangue e água. Isso significava que a pessoa já estava morta. Mas também foi a última tentativa, se por acaso a pessoa não estava morta ainda. Eles furaram para furar o próprio coração também. Então passavam pelo pulmão e entraram pelo coração. Lançaram esse lança no coração de Jesus. Então, os mãos de Jesus foi furado pelos pregos. Os pés de Jesus foi furado pelos pregos. E o próprio coração de Jesus foi furado por uma lança. Irmãos, tem uma história, na história
da Bíblia, não está escrito na Bíblia, mas tem várias outras histórias que também é confiável. Você pode ler, procurar, mas algumas dessas histórias, sinceramente, é verdade, porque não só tem uma história, mas está escrito várias histórias pelo diferentes historianos, pelo diferentes escritores. Então, essa história é verdade. Assim dizem os teólogos, né? Mas o soldado que furou o lado de Jesus foram chamados Gaius Cassius Longinus. Gaius Cassius Longinus. Ele era capitão da guarda do templo. Ele era um centurião. Centurião era uma soldado que era chefe em cima de 100 outros soldados. Centurião, né? Por isso, centurião. Gaius Cassius Longinus. E eles disseram, esse soldado era uma soldado muito piedoso, muito leal, uma soldado que era um incrível exemplo para as outras pessoas. Mas ele não era super jovem ainda mais. Ele teve os mais ou menos 40, 45 anos já. E ele teve um problema de olhos. Os olhos dele estavam piorando. E naquela época não teve explicações de quem era o problema das pessoas. Não teve todos os nomes, não teve medicina como hoje. Mas os médicos de hoje em dia dizem que eles pensam que era como se fosse cataratas. Você sabe o que é catarata, né? No olho, né? Daí já a sua visão vai piorando. Então esse soldado, era um soldado fantástico, mas os olhos dele, a visão dele estava piorando muito demais. Mas ele viu ainda, conseguiu de ver ainda, mas não dava mais para ele lutar na batalha mais, por exemplo. Ele era centurião, ele mandaram as ordens para que os soldados poderiam lutar, né, lá na batalha, mas ele mesmo não teve como mais para lutar na batalha mais, na guerra, porque os olhos dele estavam fracos. Conseguiu de ver assim perto, mas longe não mais. E eles dizem nessa história, quando ele lançou aquele lança no coração de Jesus, eles teve que furar e virava a lança para ver se sai sangue. Então, naquela hora, quando ele virava aquele lança, eles dizem que fluía muito água e muito sangue. Então era como se fosse. E eles disseram que caiu em cima daquele soldado, Gaius Cassius Longinus. Então a história diz assim: esse homem, quando ele foi para casa, depois de tudo aconteceu, quando ele foi para casa, tomaram banho para tirar esse sangue, arrependeu ele muito que ele fazera esse dado. E quando ele acabou de tomar banho, ele percebeu alguma coisa, que a visão dele era totalmente curada. É incrível essa história. É incrível essa história. O sangue de Jesus tem poder. Ele virou crente aquele soldado. Seguidor de Cristo. O próprio Cristo que ele furou com lança dele. E ele foi a pregar o evangelho. Esse homem. Irmãos, se você está pronto para servir o Senhor, eu quero te advertir
advertiu: se você quer ser os pés do Senhor, se você quer ser os mãos do Senhor, se você quer ter o coração de Jesus, toma cuidado. Você está em perigo de ser perseguidos. Mas, olha só, tudo nós vamos morrer um dia ou outro. Tu sabe, estatísticas dizem que não 7 em 10 pessoas morrem, não. Nem 9 em 10 pessoas morrem, não. A estatística dizem que 10 em 10 pessoas morrem. Tudo nós vai morrer. Mas se você vai morrer por causa do Senhor Jesus, pelo menos você morrerá para uma causa incrível. Irmãos, não tenha medo de pedir ao Senhor: Senhor, o que seria a tua vontade para a minha vida? Eu te desafiar essa noite, eu desafio a tudo de vocês. Mesmo se você é jovem, de 10 anos, 11, 12 anos, ou mesmo se você fosse 70 anos de idade, eu não sei qual seria a sua idade. Eu desafio a tudo de vocês. Vai para sua casa, vai ajoelhar enquanto você vai fazer o seu devocional. Não, mas meu joelho está velho. Não. Pega uma almofada e ajoelhar em cima da almofada, então. Irmãos, vai ajoelhar e pedir ao Senhor assim: Deus, o que será a tua vontade para mim? E se Ele vai mostrar para ti um lugar para onde você tem que ir, vai. O William Carey, ele era missionário em Índia, na época de 1700. Ele dizia assim, ele disse: cada crente precisa de chegar numa ponto onde ele vai abrir uma mapa na mesa dele e coloca a mapa na mesa, uma mapa mundial na mesa dele ou dela, e no lado daquele mapa do mundo ele tem que colocar a Bíblia. Ele tem que dizer assim: Senhor, eis-me aqui, mostra para mim para onde eu tenho que ir. William Carey, em 1700, eles disseram assim: cada crente tem que fazer isso, como uma Bíblia na sua mesa e como uma mapa mundial. Se você não tem uma mapa mundial, pode emprestar uma. Eu tenho 7 lá na minha casa. Tá bom? Pode vir, empresta e faz essa oração com Bíblia no lado e depois você devolve, depois que Deus te mostrou. Mas irmãos, sério, não foi eu que falava, foi William Carey que falou. Nós temos uma responsabilidade. No início a gente lia lá no João 15, que disse: maior amor ninguém tenha do que essa, que um amigo dá a sua vida para seus amigos. Irmãos, isso é cada um crente, é nossa responsabilidade. Se eles perseguiram Jesus, eles vão te perseguir. Se eles odiavam Jesus, eles vão te odiar. Mas por que você não está sendo perseguido? Ou por que você não está sendo odiado tanto como Jesus? Será que não é porque nós não estamos seguindo Ele com todo o nosso coração ainda? Porque nós somos mornos?
Irmãos, infelizmente, tem muitos crentes mornos. Tem mais do que suficiente. Crentes mornos. E por causa dos crentes mornos, ao fim ainda nem chegou. Porque todo canto do mundo ainda não foi alcançado. E isso não é culpa de Jesus, isso não é culpa do Espírito Santo, isso não é culpa de Deus, isso é culpa dos crentes. Porque nós não somos prontos para servir, sendo os pés, sendo os mãos, tendo o coração do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado para essa noite, muito obrigado para a sua santa palavra, Senhor. Ajuda cada um de nós, para que nós podemos buscar a tua face com todo o nosso coração, sendo pronto para servir em qualquer circunstância, para qualquer campo, aonde o Senhor nos mandarmos. E como Paulo disse, e como Esther também disseram, e se eu morre, eu morro. E se eu morre, eu morro. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado.